Bom, olá, muito prazer. Meu nome é Carlos Antônio. Eu sou aluno de doutorado da Universidade de Brasília. Sou orientando da professora Alba Mello. E o que eu venho apresentar para vocês aqui hoje é um artigo que foi publicado por nós na, numa special issue da CCPE. E o título desse artigo é A CPU-FPGA Heterogeneous Approach for Biological Sequence Comparison Using High-Level Synthesis. Esse artigo teve a colaboração do professor Alexandre Neri, do Departamento de Engenharia Elétrica, também da Universidade de Brasília, e do professor Alfredo Goldman, do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Bom, esse trabalho ele foi parcialmente financiado pelos projetos do CAPES-Procad, CNPq e FAPDF. Se vocês tiverem mais dúvidas ou querem se aprofundar mais no artigo, ou tiverem interesse, né, alguma curiosidade de saber mais a fundo, aqui tem o link na descrição do nosso DOI, desse artigo. Tá? E o que eu vou apresentar para vocês é algumas coisinhas em relação ao nosso artigo, que é uma pequena introdução para vocês entenderem como que a gente chegou, né, qual que é a nossa motivação, o que é o algoritmo LCS, Longest Common Subsequence, que é o que a gente utilizou neste artigo, os trabalhos relacionados que nós comparamos, a arquitetura proposta por nós neste artigo, os experimentos que nós utilizamos para poder conseguir os resultados deste artigo, a conclusão e os trabalhos futuros. Em relação, então, à nossa introdução. A descoberta de padrões em sequências é um dos problemas mais desafiadores em biologia molecular, né? E na comparação de duas sequências biológicas, a gente calcula a partir de métodos computacionais, como que a gente acaba, como eu acabei de dizer, que é o LCS, que a gente vai falar daqui a pouquinho, algumas métricas que a gente que ajudam-nos a identificar qual que é o grau de relacionamento entre as duas sequências. E esse alinhamento ele é definido como um pareamento. Então ele vai esse algoritmo ele vai comparando os caracteres de cada uma das duas sequências para a gente poder definir qual é então esse grau de relacionamento. Um par de resíduos é justamente uma definição que a gente utiliza na biologia, que pode ser um match, um mismatch ou um gap. O match é quando os dois pares são iguais, quando a gente tem o mesmo caractere nas duas sequências. Um mismatch quando os dois são diferentes. E um gap quando ele tem uma lacuna. Tá? Uma lacuna pode ser simplesmente um espaço vazio ou então um outro caractere que não esteja dentro do escopo de DNA. O objetivo da comparação é justamente obter o melhor score de similaridade entre essas duas sequências, e ele é a base, né, e o alinhamento dessas duas sequências é a base de muitos dos estudos da bioinformática. Então, é muito necessário a gente conseguir esse grau de relacionamento. Os algoritmos de comparação de sequências, que produzem resultados ótimos, eles são executados em tempo quadrático, ou seja, O de n ao quadrado, e n é o tamanho dessas sequências. Então a gente tem, quanto maior as sequências, maior é o tempo de execução a serem comparadas. E o LCS é um desses algoritmos que ele retorna um resultado ótimo para a gente e é utilizado bastante na comunidade científica, tanto na bioinformática quanto em outros trabalhos. As arquiteturas que são dedicadas em hardware, como os FPGAs, eles têm sido utilizadas para fazer essas comparações, só que tem um certo problema com essas plataformas, porque é necessário um conhecimento sobre o hardware, é necessário o conhecimento sobre a linguagem HDL, né, que são o Verilog, System Verilog e VHDL, e para poder projetar esses algoritmos dentro dessas plataformas é necessário um tempo maior de implementação. Então, o que que a gente quer com High Level Synthesis, que é a síntese em alto nível? É a gente conseguir interpretar uma linguagem de alto nível, seja C, C++, em arquitetura de RTL que consequentemente se deriva para de um VHDL para poder colocar, mapear quais são as portas, quais são os componentes a serem utilizados do hardware para a implementação desse algoritmo.
Então a gente tem o C e o C++, a gente facilita o projeto, né, para poder justamente ter uma melhor manutenção desse código. A portabilidade em que você consegue transportar o mesmo código que você utilizar em uma dessas plataformas, que mesmo que mude alguma coisa do hardware, você consegue ah, definir e projetar esse mesmo código em outras plataformas de hardware. E é isso que a gente tem como intenção aqui nesse trabalho. Então, a gente tem que propor e avaliar uma implementação do algoritmo LCS em High Level Synthesis para comparação de sequências DNA de tamanho médio, tá? Não estamos chegando ainda num nível muito grande porque tem uma limitação do hardware. E o objetivo nosso é fornecer uma implementação eficiente onde o consumo de energia seja reduzido. Então, a nossa principal objetivo aqui é saber o quanto de energia está sendo consumido pelo hardware que a gente projetar com a síntese de alto nível. Então, seguindo aqui com um algoritmo LCS, o que é o algoritmo LCS? Dadas duas sequências, A e B, de comprimento MN, respectivamente, a gente tem uma equação de recorrência que pode ser descrita da seguinte forma. A primeiro elemento dessa sequência, dessa equação, desculpa, ele vai tentar calcular se eu estou tendo um match ou um mismatch entre as duas sequências. Então, ele vai verificar se os dois caracteres a serem comparados eles são iguais ou são diferentes. O segundo elemento, ele calcula se a primeira sequência está fazendo uma comparação com uma lacuna na segunda sequência. E o terceiro elemento dessa equação, ele tenta calcular se está tendo uma comparação da segunda sequência com uma lacuna na primeira sequência. Então, esse cálculo dessa equação ele vai me retornar qual que é o máximo valor dessa equação, comparando-se, né, por exemplo, na primeira posição dessas duas sequências, se ele vai ter um match ou um mismatch, se vai ter uma comparação com um gap na primeira sequência ou com a comparação com um gap na segunda sequência. E é isso a nossa equação de recorrência. Então, seguindo aqui um pequeno exemplo, nós temos aqui uma comparação com duas sequências pequenas, né, obviamente, só para a gente poder fazer um exemplo. E a gente tem cada uma dessas duas sequências, ela inicia-se a primeira linha e a primeira coluna com zero, né, que é o que a gente vai fazer a partir delas, né, que é o cálculo entre as duas sequências. E eu vou preenchendo uma matriz dinâmica de programação dinâmica, onde eu vou calculando quais são cada um dos elementos a serem calculados pela equação de recorrência descrita anteriormente. Tá? E aí eu tenho toda uma matriz preenchida ao final dessa execução desse algoritmo, e aí a gente sabe que o score máximo dessa equação vai nos dar qual que é a partir qual é o maior valor encontrado nessa matriz. Tá? E assim, a gente calcula o algoritmo LCS para as duas sequências e encontramos o score máximo, né, o score ótimo, que vai ser, no caso desse algoritmo LCS, ele vai ser sempre na última célula da matriz de programação dinâmica. Tá? Em relação aos trabalhos relacionados, nós temos alguns desde 2010. Tá? O problema maior desses algoritmos é que o tamanho desses algoritmos que consegue fazer a comparação não é muito grande. Vocês conseguem ver aqui que a maioria desses algoritmos eles não passam de 10 mil. Tá? E a maioria desses trabalhos eles utilizam C++ e o VHDL, o que é muito custoso em termos de implementação e programação e manutenção do código e assim por diante, tá? E a gente consegue ver que o nosso trabalho aqui, ele ele utiliza o algoritmo LCS, utilizando mais uma técnica, que é o Wavefront, que nos possibilita ainda melhorar ainda mais o nosso cálculo matemático dessa matriz de programação dinâmica, tá? Então a gente utiliza o FPGA, o HLS, né, seria a síntese de alto nível, e a gente consegue chegar até um tamanho de 50 mil caracteres para cada uma das sequências a serem comparadas.
Então a nossa arquitetura proposta é o seguinte: nós desenvolvemos todo um projeto dentro da FPGA em que eu leio as 2 sequências, e a serem comparadas, obviamente, e eu mando essas 2 sequências diretamente para a placa FPGA através de DMA da placa. Lembrando que essa placa que nós estamos utilizando aqui é a ADM PCIe KUE, KU3. Desculpa. Essa placa ela possui barramentos de DMA diretamente na PCI Express do computador, e a gente consegue enviar essas 2 sequências sem necessidade de passar isso por um processador ou qualquer coisa do tipo. Ele vai diretamente para as block RAMs, que são as memórias internas da FPGA, e essas memórias internas da FPGA são muito rápidas, então a gente não precisa passar por uma memória RAM nem nada do tipo. Eu só simplesmente envio elas para a FPGA, e através dessas dois blocos de memória dentro da FPGA eu já inicio a minha comparação. Aqui vocês conseguem ver que tem um quadrado maior, um rosa, que é o LCS Coprocessor. O que, que significa isso? Eu criei dentro da minha FPGA um coprocessador utilizando C e C++, usando a síntese de alto nível, que é capaz de criar para mim quais são a forma como eu vou calcular a minha matriz de programação dinâmica da comparação dessas 2 sequências diretamente na FPGA. Então, ela é o meu acelerador. Então, a gente consegue particionar essa computação dentro da FPGA, utilizando o HLS, que veio, né, com o algoritmo do LCS, e aí dentro da minha FPGA eu já pego as 2 sequências que já estão dentro da memória da FPGA e já calcular qual seria o score entre essas 2 sequências. Como é que é esse cálculo dentro da minha FPGA? Bom, iniciando aqui, tomando como exemplo anteriormente aquelas 2 sequências pequenininhas de DNA, eu estabeleci que eu vou trabalhar em wavefront, ou seja, eu vou trabalhar na diagonal, na antidiagonal dessa matriz, e eu vou calcular a maior quantidade de elementos dessa matriz em paralelo. Então, onde eu tenho o D1, D2 e D3, significam que são as minhas antidiagonais a serem calculadas paralelamente dentro da minha FPGA. Tá? E aí, a partir disso, eu tenho uma outra matriz com 3 outros vetores do tamanho da comparação da sequência, né, das sequências, né, se são de 20.000, elas serão de 20.000, de 50.000 serão de 50.000. Então, ao iniciar ao meu algoritmo, essa nova matriz ela vai armazenar quais são os valores da diagonal. Então, eu tenho a minha diagonal D1, a minha diagonal D2 e a diagonal D3. À medida em que eu vou fazendo o passo a passo do meu cálculo da minha matriz, em vez de eu armazenar toda a minha matriz de programação dinâmica, como está mostrando aqui na minha esquerda, toda ela não será armazenada dentro da FPGA. Ou seja, eu otimizo o espaço de memória que está sendo utilizado na computação em apenas 3 vetores. Tá? E assim, consequentemente, eu vou ter as outras diagonais serão escritas por cima dessas outras diagonais anteriormente, porque eu não vou precisar mais delas à medida que eu vou ah, andando dentro das minhas diagonais, ou seja, depois no passo D4 ali da minha diagonal 4, eu não necessito mais da minha diagonal 1. Então, na minha D1 não será mais necessária, eu sobrescrevo aquele vetor com a minha diagonal 4. Assim como a diagonal 2 será sobrescrita pela diagonal 5, e assim, até o final da minha programação. E aí, ao final da minha computação, eu vou ter aqui na minha diagonal 11 o meu valor máximo atingido aqui, que seria o valor de 3. Esse seria o meu resultado, qual que seria o meu score máximo, tá? E aí eu consigo reduzir o que seria a minha matriz completa, que eu teria que armazenar isso em algum lugar, em apenas 3 vetores.
tá? Isso seria a nossa otimização de espaço de memória, o que significa muito no caso de comparação de duas sequências de tamanho médio, né? Inclusive para tamanhos grandes também, isso seria muito bom. Bom, em relação à nossa proposta ainda, a gente verificou que em muitas situações os biólogos eles desejam fazer mais do que uma comparação entre duas sequências. Então eles definem uma aplicação, né, com um conjunto de comparações. Esse conjunto de comparações eles executam um algoritmo LCS para cada par de sequência e é um aplicativo de destino que a gente considerou nesse trabalho, tá? Então para a gente poder distribuir as comparações entre as plataformas FPGA e CPU, nós utilizamos um algoritmo escalonador round robin baseado em peso, tá bom? E aí esses dois pesos eles são atribuídos para cada uma das plataformas com um tempo de execução e um consumo de energia, que é o que a gente está querendo relacionar mais aqui nesse trabalho. Então, esses pesos são obtidos experimentalmente utilizando um perfil de comparação de sequência, né? Em cada uma das plataformas, tanto da CPU quanto da FPGA, e em seguida esses pesos são utilizados para calcular a proporção de consumo de energia e do tempo de execução para cada uma das plataformas. Uma vez que são configurados esses pesos, a gente utiliza o escalonador para poder gerar essa alocação das comparações, né, das sequências para CPU e FPGA. E a gente divide essas comparações entre as duas plataformas e elas ocorrem simultaneamente após a divisão. Tá bom? Então, nós utilizamos as duas plataformas simultaneamente para poder fazer o mesmo cálculo com diversas comparações de sequências para saber quais seriam o consumo de energia e o que seria melhor para cada uma dessas iterações. Então, em relação aos nossos experimentos, nós utilizamos para ambiente de teste uma máquina com um CPU Core i7, né, da terceira geração, a FPGA Alpha Data ADM PCIe KU3 com uma Xilinx Kintex Ultrascale e o nosso circuito gerado ele tem uma frequência de 250 MHz. Aqui a gente consegue ver, tá para cá. Aqui a gente consegue ver quais são os recursos utilizados da FPGA, tá? Então, ainda que a nossa comparação de sequências ela tenha um tamanho de até 50.000, não utilizou todos os recursos disponíveis na FPGA, o que ainda há uma coisa muito boa, né? O que a gente ainda pode melhorar, eu vou falar um pouquinho disso em trabalhos futuros. Então a gente tem apenas 7,88% de LUTs utilizadas, apenas 6,36% de registradores utilizados, 20% das block runs, que é a memória interna da placa da FPGA, e alguns DSPs também foram utilizados para que isso é uma coisa boa da síntese de alto nível, que a própria ferramenta da síntese de alto nível nos ajuda a acelerar mais ainda o nosso cálculo e a nossa matemática computacional, utilizando recursos extras da própria placa, tá? E aí, para poder fazer esses testes, nós geramos algumas sequências, tá? Essas sequências foram geradas aleatoriamente. Elas são 40 sequências aleatoriamente geradas para testes tanto de 10.000, 20.000 e 50.000. São 20 comparações para cada um dos tamanhos que nós fizemos experimentos. A energia elétrica consumida da FPGA ela foi medida através dessa ferramenta de Sysmon, que são sensores existentes na própria placa, que a própria montadora Alpha Data traz para a gente, e ela nos fornece essa ferramenta para poder fazer a leitura desses sensores. A energia elétrica consumida na CPU foi através de uma ferramenta chamada PowerStat, que é da própria distribuição de Linux que a gente utiliza, que é o do Ubuntu, e esse daqui é os resultados obtidos para cada uma das plataformas independentemente, tá? Então nós fizemos o primeiro um teste entre as comparações, as 20 comparações para cada um dos tamanhos em FPGA e CPU.
para cada um dos tamanhos, de 10.000, 20.000 e 50.000. Então a gente consegue perceber aqui que em relação à energia, a FPGA consome muito menos energia do que a CPU consome, tá bom? Um fato interessante aqui é que, em relação à FPGA, quando a gente faz o circuito na FPGA, o cálculo de consumo sempre será de potência, né, consumida pela FPGA, sempre será a mesma, pois apenas os componentes utilizados no nosso circuito estão ativos. Nós não temos mais nenhum outro tipo de consumo além da própria placa e dos componentes utilizados da FPGA nesse circuito, nesse trabalho, tá? Nessa implementação. Então a gente consegue ver que o mesmo circuito que foi projetado para 50.000 é o mesmo gasto de energia, o mesmo consumo de energia para todos os tamanhos, tá bom? Então é por isso que a gente consegue ver aqui que a gente tem uma potência elétrica para cada um dos tamanhos a mesma. Tá bom? Aqui nós temos a comparação com a, a nossa próxima implementação, que é com o escalonador, tanto com CPU e FPGA. E aí a gente consegue identificar aqui que o tempo da solução da CPU mais a FPGA é inferior às soluções que utilizam somente CPU e somente FPGA, nos 3 tamanhos. Em termos de energia, a solução CPU mais FPGA, ela gastou cerca de 4 vezes menos energia, tá, do que as soluções de CPU e cerca de 2 vezes mais energia do que apenas de FPGA. Para os tamanhos de sequências comparadas aqui, a gente consegue ver que a solução heterogênea CPU e FPGA, ela oferece um bom equilíbrio entre tempo de execução e consumo de energia. A gente tem uma redução desse consumo de energia e uma redução também do tempo de execução. É uma solução intermediária satisfatória. Em relação à comparação dos resultados com o estado da arte, que é o CPU com multithreads, né, proposto por Schichter, nós conseguimos ver aqui também que a versão da CPU OpenMP, ela é uma versão altamente otimizada do LCS, ela roda em múltiplos núcleos e ele obtém acelerações muito boas quando comparadas às nossas versões. Mas isso ocorre à custa de alto consumo de energia. O consumo de energia da ferramenta CPU OpenMP é muito maior do que o consumo de energia do nosso FPGA. Tá? Ele é cerca de 2,5 vezes maior de consumo de energia. Então, se o consumo de energia é uma preocupação numa implementação desse nível, a versão de FPGA ela deve ser utilizada. Em relação à CPU mais FPGA, que a gente consegue ver aqui, ela é uma solução intermediária entre as duas, que a gente consegue identificar que tanto o consumo de energia quanto o tempo de execução é inferior à CPU, ou PMP e FPGA, tá bom? Ela é uma opção intermediária entre essas duas outras soluções. Então, em relação às nossas conclusões e trabalhos futuros, a nossa solução do FPGA, ela utiliza as block RAMs, que são as memórias internas da FPGA, para armazenar as sequências, são acessadas através dos barramentos da FPGA DMA. A gente otimizou as iterações do cálculo da matriz de programação dinâmica utilizando um pipeline e reduziu o custo de espaço de memória utilizando apenas 3 vetores para armazenar esses valores e diminuindo o tempo de execução calculando-se na diagonal. Nós também propusemos uma estratégia de CPU FPGA utilizando um escalonador round robin com pesos para poder distribuir as comparações LCS entre os dois dispositivos, tanto o CPU quanto o FPGA, tá? Os nossos resultados experimentais mostraram que a solução da FPGA é capaz de consumir muito menos energia do que a solução da CPU. Quando a gente compara 20 pares de sequências em 50K, a energia utilizada é 8,4 vezes maior quando notando-se na CPU. E utilizando somente a FPGA, o consumo foi significativamente menor, né?
o tempo de execução da FPGA aumenta cerca de 1,13% vezes, né, em relação à CPU. Nós também fomos capazes de mostrarmos que a nossa solução heterogênea CPU mais FPGA é capaz de ter melhor tempo de execução para os tamanhos de sequência, quando comparada somente na FPGA e somente na CPU. Se a gente compara a solução da CPU mais FPGA, a solução com a solução da FPGA, a gente observa uma redução de cerca de 4 vezes no tempo de execução e um aumento de cerca de 2 vezes no consumo de energia. Se a comparação é feita somente com a CPU, a diminuição do tempo de execução é cerca de 1,13 vezes e o consumo de energia é cerca de 4 vezes. O que a gente pode ainda melhorar nesse trabalho? Nós ainda temos ainda, né, como melhorias, um projeto de transferência assíncrona entre o nosso host e a FPGA, o que poderia melhorar na aceleração do cálculo do LCS. E ainda nós temos algumas otimizações a serem feitas no código LCS dentro da plataforma do HLS, que ainda seriam algumas melhorias nas portas de entrada e saída da FPGA, que nós não utilizamos, uma otimização das block runs utilizadas, uma otimização da leitura escrita em memória e otimizações nas instruções do pipeline que ainda podem ser melhorados, tá? Algumas outras coisas que a gente pode fazer ainda nesse estudo é saber quais são os impactos no consumo de recursos da placa, se é melhor a gente gastar mais recursos da placa, ou se é melhor a gente manter da mesma forma, ou até mesmo aumentar o tamanho do tamanho das sequências dessas a serem comparadas. E ainda nós podemos fazer um estudo de comportamento do circuito gerado, porque o HLS ele é gerado pela ferramenta Vivado, né, da própria Xilinx. Essa ferramenta ela é capaz ainda de otimizar algumas partes do processo de síntese, tá? Como o mapeamento, roteamento da FPGA pelo código, e a gente consegue ainda melhorar algumas atribuições da própria configuração da ferramenta para otimizar mais ainda esse código. Bom, isso era tudo que eu gostaria de ter falado para vocês sobre o nosso trabalho. Qualquer dúvida ou sugestão, eu estou aberto também, a qualquer mudança ou que vocês tiverem também de interesse de conversar comigo, fiquem à vontade de me mandar e-mail. Eu agradeço muito pelo seu tempo e pela sua atenção e até uma próxima.